CBN Agro, com Éder Campos. O nosso entrevistado de hoje é Eduardo Correia Riedel, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Zootecnia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, especialista nas áreas de gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e gestão estratégica para dirigentes empresariais pelo Instituto Francês INSEAD, de Fontainebleau. Em 94, assumiu a função de diretor da Sapé Agropastoril, que fica em Maracaju, um empreendimento que atua no segmento agropecuário. Na empresa, implementou um modelo de gestão inovador, com foco na gestão de pessoas, avaliação de desempenho organizacional e participação nos resultados. Depois de ter implementado esse trabalho na empresa da família, foi presidente do Sindicato Rural de Maracaju, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FAMASUL. Desse período, acumulou as funções de presidente do Movimento MS Competitivo, do Conselho Deliberativo do SEBRAE MS. Em janeiro de 2015, licenciou-se da FAMASUL para assumir o cargo de secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, cargo que ocupa até hoje nesse segundo mandato do governo Reinaldo Azambuja. E, paralelo às atividades na FAMASUL, como presidente da FAMASUL, atuou como vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, para o triênio 2015-2018. Passou a exercer o cargo de vice-presidente de finanças da CNA. Bom, nosso entrevistado é Eduardo Riedel. Bom dia, Eduardo. Prazer recebê-lo e obrigado pela sua entrevista ao CBN Agro. Bom dia, Éder. Bom dia a todos aqui da CBN Agro. É um prazer estar aqui com vocês, a gente que tem acompanhado o trabalho da CBN, realmente trazendo muita informação de qualidade. É um prazer e uma honra estar aqui com você hoje. Obrigado, Eduardo. Bom, nós temos trabalhado desde o ano passado aqui na CBN. Eu acho que é algo muito importante que é nós trazemos para a sociedade a importância do setor rural para dentro da sociedade como economia, como meio de negócios e também como meio importante de até mesmo segurança nacional. Porque quando nós falamos em alimentação, a alimentação está ligada diretamente à questão da sobrevivência, da subsistência das pessoas e também, claro, que é um caso de segurança nacional, porque a alimentação está ligado à vida das pessoas. Eu gostaria, antes da gente começar efetivamente uma conversa um pouco mais profunda sobre o que a gente vai abordar hoje, que é sobre gestão estratégica, e também sobre gestão empresarial, e claro que também vamos falar sobre políticas e gestão estratégica no governo, contar um pouquinho da história da tua família, da tua empresa, que é a Agropastoril Sapé. Eu estava dando uma olhadinha no Facebook de vocês e vi que vocês são altamente diversificados. Eu vi ali imagens de frangos, de aves, animais bovinos, eu não sei se eu acho que eu vi cana-de-açúcar, soja também. Isso. A fazenda de vocês, a propriedade de vocês produz o quê nessa diversificação? Éder, só um pouquinho antes, a Sapé, ela fez ano passado, 2018, 75 anos de história, né, dentro da geração do meu avô para cá, e 143 anos dentro da família. Né, uma propriedade que se iniciou com a vinda de famílias de Minas Gerais e de Goiás, para ocupar o Mato Grosso do Sul, depois da Guerra do Paraguai, toda a nossa história. Né? E de 43 para cá, ano passado fazendo 75 anos, o que é hoje a propriedade da Sapé, a sede da Sapé, ela foi ocupada pelo meu avô e permanece até hoje, né? Constituída hoje como uma empresa e de sociedade minha e dos meus irmãos. É uma holding familiar? É isso, uma holding familiar, na qual eu fui diretor-presidente durante esses anos aí que eu estive de 94 até 2014, né? E nesse período nós construímos essa diversificação que você comentou e também um acompanhamento da evolução, retrato da evolução do agro brasileiro, né? Nós temos que pensar que há 50 anos atrás o Brasil importava alimentos. O Brasil importava carne de frango, por exemplo. O Brasil importava óleo, importava soja, era uma loucura. Né? E a gente, nesses 50 anos, o país soube construir um agro que hoje é referência para o mundo inteiro. É responsável
pela nossa balança comercial, responsável por 1/3 do PIB, emprego, enfim, virou uma potência não só econômica como social, né, e com um potencial muito grande ainda de crescimento. E o nosso caso específico é um pouco do retrato desse crescimento. Nós soubemos permanecer no negócio, e quando eu digo nós, as gerações que se sucederam nesse processo, fazendo um trabalho de gestão, de sucessão e de produção que nos desse competitividade. A diversificação ela faz parte dessa estratégia, né? A partir do momento que a gente, originalmente, produtor de pecuária de corte, continuamos com a raça Brangos, vendendo genética, e depois entrou a agricultura, década de 70, aí começa a integração agricultura-pecuária já na década de 90. Aí chega a cana, no início dos anos 2000, Mato Grosso do Sul virou alvo de uma grande expansão e crescimento do setor sucroenergético. A 18 quilômetros da propriedade tem uma usina. Então nos preparamos para fazer essa interação e ser competitivo também. Iniciamos um processo da atividade de cana-de-açúcar. E permanecemos com grãos, com pecuária, intensificando cada vez mais e usando o que há de bom em termos de custo-benefício para as tecnologias que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Temos uma unidade de produção de frango de corte também, em parceria com a BRF, e um processo de produção de leite, com o objetivo de agregar valor, né, principalmente ao milho produzido dentro da propriedade. E hoje a produção de leite ela é altamente tecnificada dentro da propriedade, e esse conjunto de atividades ele consegue capturar valor entre as atividades. É um negócio interessante, né? O administrativo é um só, otimiza a mão de obra, otimiza equipamentos, máquinas. Se a gente pensar em leite, 70% de leite é nutrição animal. O que a fazenda faz bem é a produção de milho, produção de soja, produção de produtos agrícolas que são usados nessas atividades. E fica tudo ali. Então você captura margem de transporte, margem de unidade de processamento de grãos, enfim, uma série de coisas que, se você tiver a capacidade de gerir tudo isso de uma maneira profissional, para poder saber que margem dá a cada atividade, para uma não consumir a outra, ou você ter prejuízo na uma e não enxergar a outra. Se tiver essa condição de gestão, né, elevando também os colaboradores a uma condição de bem-estar, a uma condição de investimento, de crescimento, eu não tenho dúvida que no contexto em que o Brasil vive e na competitividade que nós temos, é um negócio interessante. Sabemos de todos os desafios e dificuldades que o setor tem, né? Mas nós estamos inseridos dentro de um mercado extremamente competitivo. Então, a SAPE é fruto de um trabalho conjunto aí de muitas pessoas envolvidas. De 14 para cá, com a minha ida para o governo em 2015, até quando eu era presidente da Federação de Agricultura, eu conseguia estar bem presente na propriedade. Quando eu assumi o governo, nós tivemos que fazer algumas modificações na nossa governança, e aí caminhou para uma profissionalização muito grande. Hoje são pessoas contratadas que conduzem e fazem parte da diretoria da SAPE, e eu ajo como acionista da holding familiar. Entendo. Eduardo, duas coisas chamam bastante a atenção no caso da SAPE Agropastoril. Primeiro, que está na mão da família há 143 anos. Poucas empresas a gente consegue ter um tempo tão longo na mão de famílias, né? E 75 anos na mão, a partir de você, terceira geração, né? O seu avô, seu pai e até você. 75 anos. A gente vê que empresas no Brasil, muitas delas morrem no primeiro ano, no segundo ano. Outro detalhe que chama a atenção é justamente o fato de ser altamente diversificada, que é um exemplo que a gente também não vê no Brasil. E vocês conseguiram fazer isso. A pergunta é, em que momento vocês decidiram que estavam prontos para fazer essa diversificação? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que foi um processo natural até 2010. E digo natural porque nós acompanhamos o fluxo das oportunidades da região. É assim com pecuária de corte, depois entra atividade agrícola, nós preferimos o modelo de produção própria, foi um investimento paulatino. Esse é outro negócio interessante, nós estamos há 25 anos fazendo investimento na propriedade, é uma decisão de família e uma condição que nós conseguimos construir para que isso ocorresse, passando dificuldade, financiando toda a história que nós conhecemos dos produtores do Brasil.
né? Mas sempre com muito trabalho, muita dedicação. A cana-de-açúcar chega num terceiro momento, né? E aí também nós aprendemos a lidar em termos de negociação, de gestão da produção e principalmente gestão comercial desse produto com a usina, com a planta industrial, e aí dominamos essa atividade também, que hoje é uma realidade dentro do nosso negócio. Em 2012, a gente toma uma decisão mais estratégica e sim consciente de olhar um cenário futuro e entender que era necessário a gente começar a agregar valor dentro da propriedade. Poderíamos ter expandido em termos horizontais, em termos de área, vamos para o norte, vamos para o Matopiba, que era muito comum também, né? Quem vem... Como muita gente daqui foi, né? Como muita gente foi, e não está nem um pouco errado, é uma decisão estratégica, né? Vai ganhar em valorização de ativos, se lá comprou, ou vai expandir a área dentro do seu foco de trabalho, se for agricultura, mas nós optamos por fazer um crescimento vertical, né? Um crescimento dentro da propriedade, sem expandir em área, porque entendíamos que havia espaço para isso. Otimização. Havia espaço para se investir dentro da propriedade, pondo camadas de produção em cima do que já existia. E aí, no nosso entendimento, isso criava uma captura de valor interessante nesse processo todo. Entendo. Bom, a gente que está no setor há algum tempo, o que nós temos visto por aí, quando nós temos uma propriedade ou famílias, por muito tempo, a gente tem visto propriedades sendo fatiadas, né? Sendo muito divididas pelo fato de que pessoas seguem caminhos diferentes. Quando há a morte do titular, né? do pai, por exemplo, e as propriedades são divididas e muitas vezes elas acabam ficando... alguns até desistem do segmento. Como vocês estão se preparando, né, os investimentos de vocês para que vocês consigam ser tão diversos na produção e tão produtivos na produção? Como que vocês estão se preparando ou como vocês se prepararam para isso? Essa é uma excelente questão e talvez seja uma das mais desafiadoras de todo o agro brasileiro. A gente entendeu claramente que a divisão, no nosso caso, não seria uma situação interessante. E a preparação para isso veio através de capacitação dos atores principais envolvidos, das altas lideranças, dos sócios. Quantos irmãos são? Ou quantos sócios são? É minha mãe, que ainda é viva, né? Ela deixou a sociedade e já passou para os 3 irmãos do qual eu faço parte. Uhum. Então são 3 que são sócios do patrimônio. A gestão é feita através de sociedades específicas, né? E tem produção pessoa física também. E nesse processo, eu acho que o grande desafio é preparar a geração que vem, não especificamente para o negócio. Isso é a vocação de cada um. Essa é a vontade de cada um. E para entrar no negócio, eles têm que ser bons e competitivos como qualquer outro de mercado. O desafio é prepará-los para serem sócios, para serem donos, para gerir um negócio, independente da atividade pela qual eles vão adentrar no seu negócio. Isso é um processo de profissionalização. Óbvio que tem uma série de questões envolvidas dentro dessa situação, mas quando um herdeiro, vamos dizer assim, ele avança num caminho de vida que não tem correlação nenhuma, vai fazer medicina e quer tocar o consultório dele, não tem relação nenhuma. Não tem problema nenhum, é a vocação, é a vontade, é o desejo. Nós temos que apoiar isso, mas temos que prepará-lo para ser sócio. Isso é fundamental. Ele tem que entender do que é um balanço, do que é um DRE, do que é um fluxo de caixa, como é que ele vai se comportar diante do grupo que são acionistas daquele negócio. E a gestão tem que ser independente e altamente eficiente. Porventura, você pode ter um sucessor dentro da gestão? Pode, e é saudável em negócios familiares, desde que ele seja preparado para isso. Nessa experiência de vocês de sucessão familiar, porque bem poucas propriedades do Brasil entenderam a necessidade disso quando há um grande número de herdeiros. E aí surgem os conflitos. Essa questão para vocês foi tranquilo? Foi traumática? Como é que está sendo o processo agora para essa 4ª geração que está vindo? É um processo que demanda um diálogo permanente, né? Muita transparência,
muita abertura, muita confiança entre os atores, os elementos de governança que têm que ser colocados dentro desse processo são muito importantes, e capacitação. Eu chamo os meninos hoje, né, e as meninas que estão vindo por aí, e são 5, né? Eu tenho 2 filhos, meu irmão tem 2 filhos, minha irmã tem uma filha. Qual a faixa etária? De 6 a 20. Esses mais velhos já estão trabalhando já. Esses estão na faculdade, né? Se preparando para poder fazer a sucessão. Não sei. Eles estão no meio da faculdade, terminando faculdade, iniciando faculdade, cada um no curso, que podem ser que eles venham a trabalhar no negócio. Né? Mas todos eles, inclusive a menina de 6, ela já entendeu o que ela tem como responsabilidade para frente, na convivência familiar, na convivência de participação, de encontros específicos para esse tipo de mensagem que é passada. Os mais velhos, que já conhecem o negócio, já estão dentro, já participam das discussões de balanço, de resultado, eles também estão sendo formados para isso. Se eles vierem a ser bons profissionais, eles terão sim oportunidade de trabalho dentro do negócio. Nós vamos para o intervalo comercial. Hoje eu converso com o Eduardo Correia Riedel, ele que é biólogo. Depois eu quero saber por que a biologia, para alguém que trabalha no agronegócio e também desenvolve uma política de governo aqui no Mato Grosso do Sul, porque ele é secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica. E eu quero falar sobre esse assunto, e acho que a gente está precisando buscar cada vez mais, não só dentro do governo, mas dentro das fazendas, dentro das propriedades e das empresas, gestão de pessoas e de processos. Daqui a pouquinho nós voltamos, são 8h18. Eduardo, lá você disse que lá na Sapé, na agropastoria Sapé, por sinal, Sapé é um capim, né? É um capim. É um capim. Imperata brasiliensis. Um capim muito utilizado no interior do Brasil para cobertura de casas à época, né? Uhum. Inclusive, a primeira casa da Sapé foi feita de capim sapé. E tem capim, por isso o nome da fazenda. E tem capim sapé lá ainda? Hoje muito pouco. Nas reservas ainda tem, mas muito pouco. Era comum no Cerrado brasileiro em algumas regiões, e aí as pessoas usavam para fazer cobertura, né, das casas. Minha mãe nasceu lá, numa casinha de sapé, em 44. Tem até uma música assim, né, rapaz? Eu não troco meu ranchinho. Acho que é do Chitãozinho Chororó. Valdir, uma hora vai achar pra gente essa música, né, Valdir? Bom... Eu não vou me atrever aqui a cantarolar, não, que nem chuveiro, viu? Não. 2, então, viu? O máximo falar no microfone, cantar não. Riedel, você falou que lá na Sapé você produzem cana, leite, frango, gado de corte e grãos. É isso? Isso. São as 5 bases produtivas de vocês. Dentro de grãos, soja e milho. Soja e milho. Aí tem um pouco de aveia, um pouco de outros produtos. Mas cultura de inverno, né? Cultura de inverno. Cultura de inverno. Isso. Tá. Bom, e a gente tem... Então, mas são 5 eixos de... Tem uma atividade que a gente está tendo lá, recente, né, tem um ano, é importante falar, que é o de turismo tecnológico rural. Bom, quero saber então, me interessou o assunto, como é que funciona um turismo tecnológico? A gente recebe muita visita, né, de pessoas de fora do país, né, às vezes instituições de pesquisa ou outros indicam, vai lá conhecer, vai ver, tal, discutir. E a gente tinha uma sala de aula boa lá, que a gente faz muita capacitação com os nossos colaboradores, com o pessoal que está lá. E a sede da Sapé é uma sede única que foi, ao longo do tempo, sendo investida para receber a família toda também. Faz parte do processo de governança. A gente tem reuniões 2 vezes por ano, toda a família, junta com os sucessores, com todo mundo, para discutir orçamento, balanço, DRE e tudo mais. E as pessoas que iam, né, a gente começou a estruturar isso como um negócio. Porque a visita também ela incomoda, no bom sentido, na fazenda, na propriedade. Você tem que levar, mostrar tal. E a gente fez disso um negócio. Né? E a gente acaba pondo esse produto no mercado para que pessoas que têm interesse, principalmente estrangeiros, ou aqui mesmo do Brasil, de passar 1 dia, 2 dias, receber grupos para capacitação em um determinado tema. Eu entendo que turismo é uma atividade econômica. Isso quer dizer que as pessoas passam ali, mas também tem que... contribuir com algum recurso. Sim, vamos falar português, claro, é pago. É pago. Interessante. Eu nunca ouvi falar sobre turismo tecnológico. Turismo rural, sim. Vai à fazenda, passa um day use. Isso, não é esse o objetivo de ir passear na fazenda. É mostrar tecnologia. É o objetivo de aprender. As experiências de vocês positivas é ensinar os outros. Isso, exatamente. É muito mais um projeto de educação. Vocês vendem conhecimento. De educação e conhecimento do que
Eles chamam de turismo tecnológico, a pessoa está fora, mas é um aprendizado. Eu desconheço no Brasil alguma empresa, alguma fazenda ou propriedade rural que faça isso. O que nos inspirou um pouco eu não lembro o nome da fazenda, mas do Eraí Mage. Eles acabaram construindo lá em cima também, porque recebiam muita Itamaraty, visita. não é? Não é Itamaraty, é Bom Futuro, se eu não me engano. Futuro. O grupo Bom Futuro. Eles criaram também um negócio a partir dessa situação. E óbvio que não é um negócio representativo do ponto de vista de faturamento do negócio, mas é interessante como também mexe com a dinâmica da propriedade. Os colaboradores eles têm que saber o que estão falando, eles têm que conhecer, eles têm que ter posicionamento de prestador de serviço e não só mais de um colaborador para uma determinada atividade. Na década de 90, eu trabalhei no governo de São Paulo, justamente na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, quando Cabreira foi secretário da Agricultura. Ele havia deixado o Ministério da Agricultura em Brasília e veio ser secretário do Mário Covas. E naquele momento, naquele ano, na década de 90, era muito comum produtores rurais, em especial pecuaristas, saírem daqui, irem aos Estados Unidos e também ao Canadá para conhecer propriedades rurais também nesse modelo. Lá nos Estados Unidos, esse modelo é algo comum, né? muito comum. Muito né? comum, né? E no Brasil é novidade. É novidade. Na França é muito comum também, aqueles passeios, né, que você faz pelo interior da França. Fala em França, você estudou na França, né? Você fez um curso de gestão na França, é isso? O INSEAD é um instituto, né, é uma grande escola de negócios francesa que foi estruturada no pós-guerra com o objetivo de ter uma escola global na França. Né? Lá só se fala inglês, não se fala francês, interessante. E tem gente do mundo inteiro, compete aí com as grandes escolas de negócio do mundo. London Quando School que você of esteve lá? Economics. Estive lá em 2012, se eu não me engano, participando de um MBA, que eu fiquei lá um tempo. Foi muito produtivo, muito proveitoso. Em 2012 você não estava no governo, você foi em 2015 para o governo, né? Eu fui em 2015 então, quando você esteve lá, foi justamente para tocar o seu negócio. Meu negócio, toda a minha formação, a minha capacitação. Eu fiz biologia, né? Você estava comentando, na área de genética. A biologia é uma das ciências fantásticas, porque quando a gente fala de agronomia e veterinária, são duas ciências aplicadas, a própria zootecnia, a atividade agropecuária de produção, é o direcionamento do conhecimento biológico e da interação para a produção. Então, isso me deu uma base muito boa para discutir, inclusive, produções agrícolas e pecuárias. Mas quando você fez biologia, você fez com esse intuito? Eu gostava... De atuar no setor rural? Não. Sim, eu gostava. Tanto é que eu fiz o mestrado em zootecnia, né, já direcionado para a área de melhoramento genético e produção, que a gente mantém até hoje um programa dentro da propriedade na raça Brangus. E aí depois eu comecei a entender a necessidade e o valor da gestão, da administração. Aí eu redirecionei toda a minha formação e o conhecimento para a área de administração. Da cana-de-açúcar, do leite, do frango, do gado de corte e dos grãos, soja e milho, do que o Eduardo Riedel mais gosta? Eu gosto da interação delas. Cada atividade tem sua paixão. A pecuária ela está na origem, na tradição, no sangue. A ocupação desse centro-oeste foi feita na pecuária e com todas as suas transformações de tecnologia e de produtividade. A agricultura ela traz uma exigência, eu chamo de just in time, errou, mostrou. Né? Não tem uma atividade de ciclo de 4 meses, é dia a dia que você vê a evolução. A produção de leite nem se fala, né? É diário mesmo. Deixa eu lhe contar uma. Eu sou neto de leiteiro e filho de leiteiro. Filho de leiteiro. Então eu sei muito bem o que você está falando. Dizem que leite é uma cachaça, né? E eu estou há 2 anos produzindo leite e realmente é uma coisa fantástica em termos de atividade. Muito difícil de margem, muito difícil o negócio em si, mas tem um espaço interessante aí no país. Legal. Nós vamos agora para o repórter CBN, depois eu volto para a gente continuar esse bate-papo, que está ficando cada vez mais interessante. Tá bom. Valdir sabe como mexer no coraçãozinho da gente. Tudo, sabe né? tudo, viu? Embora o programa não é um programa musical, mas esse é Tonico Tinoco, Rancho de Palha, né? Obrigado, Valdir. Lembrei agora, Rido, do meu pai. Porque eu acordava às manhãs, bem cedo, 5 horas da manhã, com meu pai ouvindo Zé Bétio. Nossa. E as músicas que tocavam eram essas. Eram né? essas. Então eu Maravilha, voltei agora. né? Inclusive, meu pai é mineiro, viu? Você também é descendente de mineiro. Você é o quê? Mineiro e Goiás. Você é o quê? Nasceu em Minas? Minha mãe é sul-mato-grossense. Nasceu lá na fazenda. Na fazenda? Em Maracaju. O seu avô mineiro? Meu avô sul-mato-grossense, meu bisavô sul-mato-grossense, meu tataravô mineiro. Tá certo. E você? Nasci no Rio. Meu pai é carioca. Casou com a minha mãe. Aí eles moraram um tempo no Rio
e eu vim para cá depois. O que era muito comum na década de 60, 70, o pessoal daqui ir para o Rio de Minha Janeiro. mãe nasceu em 44, em 50 e pouco iam fazer a escola lá, né, normal, internato, ou Campinas, ou Rio, ou São Paulo, e ela foi. E aí depois casou nova, com 18, 19 anos, com meu pai, que era do Rio, se conheceram numa viagem, e essa é a história. Eu nasci lá, mas a raiz está muito enterrada aqui no Mato Grosso do Sul, né, na propriedade. A gente veio conduzir o negócio. Com certeza. Eu conheço muitas pessoas aqui do estado que têm relações lá no Rio de Janeiro por isso, porque as pessoas, os filhos dos produtores aqui, dos fazendeiros, iam estudar no Rio de Janeiro e às vezes ficavam e às vezes voltavam para cá já casados e tem uma relação muito grande o MS com o RJ, com o Rio de Janeiro. Né? Cheio de trem, né? De trem? De trem. Você estudou na Federal do Rio? Na Universidade Federal do Rio. Bacana. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente finalizar essa questão da empresa, da fazenda. Eu gostaria de entrar na área de gestão e na área de política também, com você, para a gente já finalizar o programa. Mas antes, a gente falar sobre a fazenda, né? O gado de leite. A gente sabe que o setor leiteiro no Brasil é um setor que sofre muito ainda. Por que você resolveu investir no gado de leite? E que raça você usa lá? Girolando, holandês? É uma excelente pergunta, Éder. E a gente olhando aí a agropecuária mundo afora, né, com todas as suas variáveis e tendências principalmente. O Brasil tem 5 milhões de produtores. Aproximadamente 300 mil produtores produzem 86% de tudo que é produzido em termos de valor. Então nós temos uma situação ainda que está por vir, isso representa 15% da nossa população. Nós temos nos países já desenvolvidos 3, 4, 2% da população no campo. E é o que vai acontecer no Brasil. Gostem ou não. Independente dos programas, aí você pode até discutir política disso, política pública para isso, mas o mercado leva a isso. A vida na cidade gera mais renda, gera mais oportunidade para quem está numa situação de fragilidade na produção, para quem não conseguiu incorporar a tecnologia, né, dentro do seu sistema produtivo. E o leite talvez seja uma das culturas que retratam isso de maneira mais clara. A partir do momento que você tem uma cultura que a gente chama de cultura social, uma família, leite é dinheiro no caixa todo dia, uma vaca dá leite todo dia. E ele responde, muitas vezes, a uma família, a pequenas áreas, a uma condição de produtividade mais baixa e que permite a pessoa ter alguma renda, ficar ali. Quando ele eleva algum grau de tecnologia, ele melhora essa performance, esse resultado. Se você olhar o que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, o número de produtores desabou e a produtividade aumentou em muito. E isso em função da incorporação de tecnologia. E o Brasil está caminhando nesse sentido. Então, quando a gente olha a produção de leite nacional, com 36 bilhões de litros de leite, mais de 1,5 milhão de produtores e com produtividade ainda muito por crescer, por evoluir, isso nos dá um horizonte de oportunidade muito grande. Né? Porque se você for competitivo e incorporar a tecnologia, naturalmente você estará sendo mais competitivo. Concordo. Então, essa é a leitura estratégica do negócio, no macro. No micro, nós somos uma propriedade que tem produtividade boas em grãos, soja, milho dentro de um sistema integrado com pasta no que diz respeito ao uso de solo. A partir dessa análise, nós incorporamos um modelo de produção de leite altamente intensivo, não há pasto, né? Ele é linear ao longo do ano, todo ele feito à base de silagem de milho e concentrado, com vacas de alta produtividade, que é a raça holandesa, e umas 100%? 100%, não tem cruzamento, alta produtividade mesmo. E para que isso ocorra e ela expresse o seu potencial genético a partir de uma boa alimentação e com uma raça de potencial, nós criamos uma ambiência, né, que é o sistema de ventilação cruzada, para que essas vacas possam estar numa zona de conforto. É freestyle ou stall? O sistema chama cross ventilation. Ele é fechado com uma sucção, vamos dizer assim. É o mesmo sistema do frango. É fechado em cima e dos lados. Não é aquele sistema que só tem o galpão por cima e aberto dos lados. Ele é fechado acima dos lados e nas duas laterais você cria um fluxo de ar que passa por uma coluna d'água e aí o fluxo com ventilação negativa refresca o ambiente. Refresca o ambiente e cria
uma ventilação cruzada nos animais que gera um conforto térmico. Uma sensação Isso, térmica. sensação térmica. Entendi. Bom, curiosidade agora. Qual a média de produção lá por vaca? Nós hoje ela está em torno de perto de 30 litros, né, por vaca. A gente está trabalhando muito intensamente para melhorar essa performance, porque os animais têm potencial para isso, mas como dentro da nossa atividade é mais recente, ainda tem muita genética para ser melhorada, descartes a serem feitos, processos para serem melhorados. Lá você usa semi-sexado? A gente usa semi-sexado. Sim. Né? Sem o touro, para reparo. Para reparo, é só inseminação. Bom, 30 quilos de leite, litros ou quilos? Quilos, né? Quilos. Bem diferente da realidade que nós temos no estado, que são a média 3 quilos por animal. É outro mundo, né? negócio. Bom, considerando, você disse o seguinte, que no Brasil nós temos mais de 5 milhões de propriedades rurais, 5 milhões e 600, né? De produtores. De produtores rurais no Brasil, isso. Não propriedades, né? De produtores. Você sabe que a SAPE ela é um modelo, mas ela não é uma realidade no Brasil, bem diferente, bem diverso do que nós temos no Brasil. Né? Agora, a gestão da fazenda, né? O modelo que vocês implantaram de gestão, de processos, de pessoas, foi o que fez a diferença? Éder, eu estava ouvindo a música ali, né, do Valdir, fantástico, e relembrando que você falou do seu pai, eu lembrei também da minha mãe, do meu avô, conheci meu bisavô, né, garotinho na fazenda, e era isso, né? Áreas de terras, às vezes extensas, com baixíssima produtividade, era quase uma subsistência. Você carneava, produzia carne, a banha de porco, almôndega, sabão, você fazia tudo na fazenda. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha energia. O Nordeste brasileiro ainda é assim, ainda né? É assim. Então, a partir dessa... E isso nos traz memórias muito boas, né? Porque é uma vida boa, uma vida pacata, de valores muito essenciais. E familiares. A gente não perdeu o elo com a tradição. A gente sempre valorizou muito, e a nossa sucessora de 6 anos de idade valoriza a nossa origem. Né? Quando chega lá, está tudo registrado, tudo mostrado. A gente procura formatar isso na memória deles. Por um outro lado, se você não inovar, então tradição e inovação são conceitos que têm que andar junto para a permanência de qualquer negócio. Se você não inovar a todo momento na atividade agropecuária hoje, e em qualquer negócio, você será excluído do processo. E para inovar, você precisa trabalhar com cultura empresarial. Aí são pessoas. Não tem como. Tem que buscar não trabalhadores somente que fazem a sua função. Tem que buscar líderes que comandem equipes, que se empolguem, que trazem processos novos, que estejam o tempo todo incomodados com mesmice. Se você entrar num negócio e ficar olhando, faz assim, faz assado, mas não dá para fazer de outra maneira. Rido, propositalmente eu deixei a última pergunta sobre governo, porque nós queríamos conhecer o Rido produtor. Aí o buraco é mais embaixo, né? Aí é complicado. Porque o CBN Agro queria conhecer, né, e conheceu o Rido produtor rural. Porque você é um homem público, e as pessoas focam muito mais no público e não no homem Riedel, né, no produtor, no ser humano. Porque quando a gente está num cargo público, a gente é vitrine, você sabe disso. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, como secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, aí eu pego a palavra gestão. É diferente gerir um Estado, um governo e uma propriedade rural? Sem dúvida, é muito diferente, né? Propósitos diferentes, missões diferentes, uma responsabilidade totalmente diferente, porque você lida ao definir políticas públicas e ajudar a construir um modelo de governança dentro do Estado com impacto em toda a nossa sociedade. Agora, esse processo que nós estamos vivendo no país, e aqui no estado do Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Zambuja sempre, desde o primeiro dia do seu mandato, teve essa inquietude com a mesmice. Mas é assim. Não, mas não pode ser assim. Porque a sociedade não pode mais carregar várias das ineficiências que o público carrega por natureza de formação. E é isso que nós temos que ir quebrando, é isso que vem sendo feito. Quando a gente fala de reforma, no sentido mais amplo, nós estamos falando de inovação. Nós estamos falando de mudar um pouco aquilo que vinha sendo feito de uma maneira para ganhar eficiência. O público é bom quando ele não é notado muitas vezes dentro da sociedade, quando ele consegue
para os empreendedores, gerar competitividade. Para o cidadão carente, aquele que precisa, gerar suporte necessário no essencial. Na educação, que talvez seja das ações mais importantes e mais nobres da missão pública, gerar um ensino de qualidade. Por isso que nós perseguimos o tempo todo o resultado do IDEB. Por isso o investimento nas escolas de tempo integral, que eu não tenho dúvida que é o que podem transformar a realidade no médio prazo. Então, quando você vem para o público, você entende uma dinâmica completamente diferente, muito mais complexa. Interesses políticos, interesses da sociedade, interesses de segmento, de corporações que vivem do público, muitas vezes, e que buscam capturar o resultado para aquelas corporações. Então, é completamente distinto. Mas um princípio deve permanecer, né, que são os princípios da boa governança. Isso é fundamental de inserir dentro do público. É o que a gente buscou fazer com os contratos de gestão, com a definição de metas por área, com a clareza em cima dos objetivos de cada uma das áreas e com a liderança de pessoas que podem fazer a diferença em 54 mil servidores públicos que esse Estado tem. Bom, eu tenho que entregar o horário para o Paulo Cruz, que vem aí com o CBN Motors, mas eu só tenho uma pergunta para a gente finalizar ainda nessa questão da política. Você foi presidente do Sindicato Rural de Maracaju, foi presidente da FamaSul, até então era uma posição e uma atitude de defesa da classe, né? Agora, a política governamental de governo, foi uma decisão ou foi um acaso na sua vida? Foi uma decisão a partir de um acaso, né? Foi uma decisão tomada com todas as responsabilidades que isso acarreta. A partir de um convite que o governador me fez, eu nunca participei de um cargo eletivo público, político, mas ele me fez um convite para participar de um projeto que eu acreditava, à época, ser um rumo importante para a transformação do Estado. E gostei muito de ter participado, porque eu acho que a gente está conseguindo... Gostei é passado. Não tem futuro? Não, lá atrás, né? Gostei muito de ter participado. Continuo. O governador foi reeleito, pediu que a gente continuasse nesse projeto pelos próximos 4 anos, e é a isso que eu me dedico. Eu acho que o projeto do governador Reinaldo é um projeto extremamente ousado e reformador. Para finalizar, e depois dos 4 anos? Aí é o acaso. Aí as decisões são o acaso. A política ela é muito dinâmica, né? A gente está focado agora, Éder, principalmente nos resultados que a gente precisa para o Estado de Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de avançar nesse assunto com você, mas não dá mais. Eu gostaria também de convidá-lo para que a gente falasse sobre as políticas governamentais, aproveitando a experiência que você tem como gestor do seu negócio, da sua fazenda, e como essa área de gestão que você tem uma especialização nisso. A gestão ela é muito importante, não só na fazenda, não só no governo, mas na vida pessoal. Então, numa outra oportunidade, se você puder, nós poderíamos continuar esse assunto sobre gestão governamental e focando no desenvolvimento do Mato Grosso do Sul na área da agroindústria, da indústria e de outras questões econômicas para o Estado. Será um prazer, Éder. Venho aqui, sempre que estiver aqui em Campo Grande, né, no sábado, eu venho com prazer aqui. Obrigado. Sempre um papo muito produtivo. Deixa eu te apresentar Paulo Cruz. Conhece Paulo Cruz? Não? Tudo bom, Paulo? Como é que vai? Tudo bem? Tranquilo, aqui ao vivo e a cores, aqui na rádio assim, né? Beleza. Paulo Cruz apresenta o CBN Motors, porque a partir de agora ele vai acelerar. Vai acelerar. Qual o assunto de hoje, Paulo? Rapaz, hoje eu estou trazendo aqui um médico especialista em sono. Né? Em sono? Anda por esse estado. Acho que eu vou fazer uma consulta com ele. Ele é especialista, viu? Estou dormindo 3 horas por noite só. Isso é muito complicado. Para quem dirige, então, não só a gente pensa em estrada, né? Mas para quem dirige também na cidade, é muito perigoso. Para quem dirige empresa, mais ainda, viu? Tem que dormir bem. Aí, ó, quem é um gestor, né? Como a gente tem aqui, esse nosso convidado de hoje aqui do Éder, aí realmente o sono é fundamental até para a gente poder trabalhar melhor, né? Sem dúvida. É bacana. Obrigado, Eduardo Riedel. Obrigado a você que esteve conosco acompanhando o CBN Agro. Paulo Cruz, obrigado também pelo espaço, viu? Bora acelerar. Até mais. Bora, tchau. CBN Agro, com Éder Campos.